Problema de roteamento de veículos, que iremos chamar de PRV, ou Vehicle Routing Problem, consiste em determinar um conjunto de rotas para atender às demandas de um dado conjunto de clientes. Em particular, decidir qual veículo assume cada rota e qual sequência deve seguir, de modo que todas as rotas sejam executadas de maneira viável e otimizada. Suas aplicações práticas atraem a atenção dos pesquisadores de empresas, pois os resultados da otimização dos custos são notórios. Os procedimentos de transporte chegam a representar até 20% dos custos finais de bens produzidos por uma empresa, e ainda no mesmo raciocínio, estima-se que os custos de distribuição podem representar até 75% dos custos logísticos de uma organização. Este cenário atrai ainda mais as empresas com grandes operações que abastecem o mercado diariamente, ou com alta frequência, como, por exemplo, indústria cervejeira, indústria de laticínios, indústria de refrigerantes, postos de gasolinas. Do ponto de vista acadêmico, o surgimento de novos algoritmos melhora cada vez mais o custo-benefício das soluções, qualidade da solução versus tempo de processamento. Tem gerado nos pesquisadores um grande interesse. Uma busca pelo termo Vehicle Routing Problem na ferramenta Google Acadêmico retorna quase 18 mil resultados apenas para o ano de 2020. Esse é um dos possíveis modelos de programação matemática para o PRV. Temos aqui a minimização do custo de se mover do cliente I para o cliente J, vezes a variável de decisão IJ, se realmente vamos nos mover do cliente I para o cliente J. Fazemos um somatório para todos os arcos possíveis, sujeito às seguintes restrições. A primeira restrição é que para todo cliente I temos que ter um arco saindo deste cliente. Para todo cliente J temos que ter exatamente um arco entrando nesse cliente. E para o depósito X0 nós temos que ter exatamente K arcos saindo desse depósito, sendo que K é o número de rotas ou número de veículos. E a nossa última restrição diz respeito à eliminação de subciclos. Aqui nós temos que, para todo subconjunto S dos clientes, o número de arestas que saem desse subconjunto, que tem origem dentro desse conjunto e destino fora desse subconjunto, deve ser maior ou igual ao R de S, onde esse R de S significa o número mínimo de rotas necessárias para servir os clientes que estão dentro desse subconjunto. E a última restrição é a definição da variável x e j como sendo variável binária, ou seja, apenas admite valores 0 ou 1. O PRV apresenta muitas variantes e essas variantes se distinguem pelas suas características em relação às estruturas rodoviárias, tipos de demanda, restrições dentro das rotas, estruturas de frota e localização, restrições entre as rotas e otimização de objetivos. No que diz respeito às estruturas rodoviárias, podemos assumir que elas podem ser de dois tipos principais, simétricas e assimétricas. No geral, esses dados são obtidos através de sistemas de informação geográficas, os SIGs. Também podemos considerar que não só as distâncias são necessárias, às vezes trabalhamos com o tempo ou com o consumo de algum recurso durante o deslocamento, como por exemplo combustível. Quanto ao tipo de demanda, temos a variante Pick-up and Delivery, onde dentro de uma mesma rota o veículo pode recolher materiais e também entregar diferentes materiais, como por exemplo na distribuição de refrigerantes, onde o mesmo caminhão entrega garrafas cheias e recolhe as garrafas vazias. Você deve imaginar que existe uma capacidade para as garrafas cheias serem entregues e uma capacidade para as garrafas vazias serem recolhidas. Dependendo da sequência que o caminhão faz essa rota, pode se tornar inviável ele recolher as garrafas se não tiver espaço ou entregar garrafas cheias se já estiver vazio. Temos também as variações de quando esses serviços são indiretos ou opcionais, ou seja, o veículo não tem que visitar todos os clientes, mas apenas um entre uma seleção de clientes. Temos como exemplo o Multi-Vehicle Covering Two Problem, onde o veículo não é obrigado a visitar todos os clientes, mas sim um subconjunto de pontos que atendem aquele cliente, ou seja, como se cada cliente tivesse várias opções na sua proximidade e ele pudesse se dirigir a qualquer uma dessas opções. O veículo só precisa atender a uma dessas opções para cada cliente. Uma outra variante é o transporte ponto a ponto. A coleta é endereçada a uma entrega, ou seja, o caminhão coleta de um dado cliente e está destinado a um exato outro cliente. Uma variante mais geral é a de suplemento repetitivo, ou seja,
onde a roteirização não é feita apenas para um dia, mas para um horizonte de tempo maior, onde um dia só não é suficiente para atender todos os clientes. Nesse tipo de problema, há 2 níveis de decisão. A primeira decisão é separar os clientes por dia de atendimento, e aí o segundo nível de decisão vai ser a roteirização de cada dia. Também podemos ter variâncias do tipo de serviços compartilhados, ou seja, onde um cliente é atendido por mais de uma rota. Como, por exemplo, o cliente tem uma demanda que é maior do que a capacidade de cada veículo. Nesse caso, você vai ter que enviar mais de um veículo para aquele cliente. Nós chamamos isso de split service. A entrega combinada ou serviço multimodal, onde nós temos uma divisão da roteirização em níveis diferentes. Por exemplo, temos uma roteirização para centro de distribuições e cada centro de distribuição tem a sua própria roteirização. Isso ocorre porque veículos para grandes distâncias são geralmente diferentes de veículos para pequenas distâncias. Roteirização com lucros ou seleção de serviços ocorre quando você pode decidir qual cliente atender ou não atender. Nessa variação, cada cliente vai pagar por ser atendido e você vai verificar se vale a pena ou não atender cada cliente, levando em consideração a maximização do lucro que você tem, menos as perdas pelos custos de transporte. E finalmente, também podemos citar as variantes que se definem como dinâmicas ou estocásticas. Dinâmicas, quando a parte relevante da informação para a roteirização se altera durante o tempo. Estocástica, quando ela se altera durante o tempo, mas obedece a um certo critério probabilístico. E aí podemos pensar, evidentemente, no tempo de deslocamento, onde nós não sabemos a priori qual será o tempo de deslocamento entre 2 pontos das cidades, porque isso varia de acordo com o horário, com condições que são aleatórias. No que diz respeito às restrições dentro das rotas, nós temos no PRV clássico apenas a restrição de capacidade, ou seja, cada cliente pede uma certa quantidade de um insumo e cada caminhão é capaz de servir uma certa capacidade. E aí devemos nos certificar que a soma das demandas dos clientes atendidos por um veículo não excede a capacidade de cada veículo. Nós também podemos ter variações onde o comprimento de cada rota é limitado. Pode ocorrer por limitação do veículo ou por limitação do produto que está sendo transportado, como por exemplo produtos perecíveis. Também podemos considerar o uso do mesmo veículo várias vezes, como por exemplo no caso onde temos muitas rotas e poucos veículos. E aí um veículo tem que ser usado várias vezes para que possamos servir todos os clientes. Janela de tempo, o aspecto de agendamento. Não é difícil pensarmos um exemplo onde a roteirização tem que ser feita levando em consideração uma janela de tempo para servir um dado cliente. Por exemplo, clientes que ficam em centros urbanos podem atender apenas caminhões durante certos horários reservados para o tráfego desses veículos. E aí não adianta o veículo chegar antes, porque ele vai ter que esperar até o horário ser atendido. Também não adianta chegar depois, porque ele não vai poder ser atendido. Características da frota. Aqui nós temos uma variação de múltiplos depósitos, onde consideramos que a nossa frota de veículos está estacionada não em um único depósito, mas em vários depósitos, e cada um pode servir a todos os clientes ou até mesmo até um subconjunto de clientes. Também podemos considerar a heterogeneidade da frota, ou seja, nem todo caminhão é capaz de servir a todos os clientes. Por exemplo, acontece quando temos produtos que são refrigerados e produtos que não são refrigerados. E você disponibiliza caminhões que disponibilizam o serviço de refrigeração e caminhões que não oferecem esse serviço. Também temos a situação onde a capacidade de cada veículo é diferenciada. E além da capacidade, também as limitações de tráfego. Alguns veículos são grandes demais para andar em centros urbanos. E alguns veículos consomem mais combustíveis do que outros. Isso tudo pode ser levado em consideração na modelagem de um problema de roteirização de veículos. E as restrições entre rotas. Podemos considerar que um problema de roteirização de veículo é viável quando cada uma das suas rotas é viável. E as relações entre rotas é apenas uma questão de distribuição das demandas. Acontece que podemos ter situações onde a relação entre as rotas pode se tornar um limitante para a viabilidade de uma solução, como por exemplo a questão de justiça entre distribuições de rotas. Uma demanda real que costuma acontecer dentro das empresas de logísticas é que cada motorista tenha mais ou menos a mesma quantidade de quilômetros para percorrer no mesmo dia. Também podemos ter questões de sincronização, onde nós temos restrições de sincronia entre o atendimento dos clientes. Um cliente tem que ser atendido simultaneamente ao outro ou até mesmo com alguma ordem de precedência, mesmo que eles não estejam sendo servidos pelo mesmo veículo.
No que diz respeito aos objetivos, temos problemas de roteirização com objetivos simples ou únicos, seja ele a distância, o tempo, o consumo de combustível, mas até mesmo todos esses recursos ponderados numa única função. Nós temos objetivos hierárquicos, onde nós temos essas funções objetivos ordenadas de forma hierárquica, como por exemplo, podemos pensar em minimizar o número de veículos utilizados primeiro, uma vez que temos uma quantidade mínima de veículos necessários, podemos otimizar o custo de deslocamento desses veículos, minimizando uma coisa de cada vez. E a questão multicritério, onde vamos tentar otimizar mais uma função objetiva de cada vez.